A flagelação. Estava sendo esmagado por nossos pecados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele não quis que lutássemos para salvá-lo. Por isso, ordenou a Pedro que guardasse a espada. Contudo, poderíamos tê-lo acompanhado, dando provas de que nossa lealdade era maior que o nosso medo. O espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E eles o levaram. Juntando toda a nossa coragem, Pedro e eu seguimos a multidão, a certa distância, até o palácio de Anás e de Caifás. Uma vez que minha família e eu éramos conhecidos de Anás, permitiram-me entrar no pátio, ao passo que Pedro ficou fora. Anás interrogou o Senhor sobre seus ensinamentos e seus discípulos. Quando Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse." João 18, 20 a 21. Um servo feriu-o no rosto. Esta foi uma das muitas bofetadas daquela noite terrível. Foi ferido, o rosto coberto de escarros, os olhos vendados, esbofeteado, desafiado a adivinhar quem lhe tinha batido. Em todos estes momentos, ele sempre se conservou silencioso. Eram golpes violentos que sacudiam sua cabeça de um lado para o outro. Como devia doer, e a náusea invadi-lo todo. Atormentaram-no durante toda a noite. Pela manhã, depois de o condenarem, levaram-no a Pilatos. Já sabes que este procurou libertá-lo. Enviou-o primeiro a Herodes e depois propôs que fosse libertado de acordo com o costume dos judeus pelo tempo da Páscoa. Mas a multidão escolheu Barrabás, assassino e ladrão. Pilatos mandou-o flagelar, pensando assim satisfazer a multidão. Sabes o que era a flagelação entre os romanos? Prendiam a pessoa, despida a uma coluna, de tal forma que não podia mover-se e que cada golpe atingisse seu corpo em cheio e com força. Foi o que fizeram com Jesus. Açoitaram-no com correias de couro em cujas pontas havia pedaços de chumbo e de osso, que rasgaram sua carne. Os golpes caíam regularmente, como que marcados por um metrônomo. 1, 2, 3, 4, 5. Os primeiros deixaram vergões avermelhados na pele. Os seguintes arrebentaram-na e o sangue começou a jorrar. Depois, das costas ensanguentadas, saltaram pedaços de pele e de carne. Em cada golpe, as correias envolviam o corpo, e as pontas de chumbo e osso cortaram-no e penetram nele cada vez mais profundamente. Apesar de o pobre corpo tremer e arquejar, o zap, zap, zap da flagelação continua sem parar. Jesus não dizia uma só palavra. Os carrascos cerraram os dentes, queriam forçá-lo a gritar, a pedir clemência, a suplicar, ou mesmo a blasfemar. Não queriam vê-lo calado. O sangue corria de uma centena de feridas, manchando as vestes dos carrascos, os curiosos, a coluna, o chão, e juntava-se em poças aos pés da vítima. Os carrascos pararam somente quando Jesus não podia mais sustentar-se em pé, quando a vertigem, a náusea e a fraqueza o forçaram a inclinar-se sobre a coluna, sustentado apenas pelos punhos presos. Não deviam matá-lo, pois Pilatos ainda não o condenara à morte. Mas ainda não estão satisfeitos. Lembraram-se de que Jesus disse que era rei. Além de verem o corpo rasgado pela flagelação, queriam agora humilhar também seu espírito, ridicularizando-o. Para isso,
Lançaram um pedaço de pano vermelho sobre os ombros do mestre e colocaram o caniço em sua mão direita, como se fosse um cetro. Faltava-lhe a coroa. Um soldado entrelaçou uns ramos de espinheiro, amontoados ali no pátio para acender o fogo, e com eles formou uma espécie de coroa. Os espinhos eram agudos, compridos e duros. Colocaram a coroa na cabeça de Jesus, apertaram-na e bateram nela duramente. Os espinhos penetraram no couro cabeludo e atravessaram-lhe a fronte. Então, começaram as zombarias satânicas. Os soldados que tinham sido convidados para a brincadeira aproximaram-se, um a um, inclinaram-se e prostraram-se diante de Jesus em atitude de zombaria. Arrancaram-lhe o cetro da mão e com ele bateram-lhe na cabeça e no rosto. O sangue jorrava outra vez de sua fronte. Corria pelas sobrancelhas, pela face, sobre o nariz e pela barba. Finalmente, cansados da brincadeira, levaram-no outra vez a Pilatos. Este, sempre indiferente, ficou chocado com o aspecto daquele homem. Eis aqui o homem, disse, apresentando-o ao povo. Na verdade, era um homem, mas parecia um verme. Sim, é um homem, vítima das pessoas humanas. No entanto, é também Deus. Perguntas agora como puderam praticar atos tão diabólicos? Podia tê-las praticado também. E todos nós podemos fazer o mesmo enquanto peregrinamos por este mundo. Entregues ao pecado, poderíamos cometer todos estes horrores. Só a lembrança deles faz-nos estremecer no mais profundo do nosso ser. Isto é fruto do pecado das pessoas. O pecado, pouco a pouco, as destrói, até que por sua própria vontade, elas escolhem o inferno.